Toda honra e toda glória sejam dados a Ele. Tu és digno, Senhor, de ser exaltado e glorificado no seu nome. Nós, Senhor, te adoramos através dos louvores, através da adoração. Agora vem ministrar a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Santo, santo, como nós declaramos, é o Senhor. Nós te damos todo o louvor, nós te damos toda a glória, nós nos oferecemos ao Senhor nesta noite. Te pedimos a Deus, reina verdadeiramente neste lugar, reina neste lugar, não apenas dentro dessas quatro paredes, mas principalmente dentro da nossa vida. Vem nos santificar nesta noite, vem limpar nossas vestes, vem nos colocar sobre nossas cabeças um turbante de autoridade. Que este lugar se torne um lugar realmente profético, um ambiente profético, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir neste lugar ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus de glória. Glória a Jesus. Vamos ficar sentados. Fiquem sentados no seu lugar. Capítulo 10, capítulo 11 de Números. 11 de Números. Capítulo 11 de Números. Números capítulo 11. Capítulo 11 de Números, ou Números capítulo 11. Amém? Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva ao que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choraram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor, versículo 16, a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos saciar pelos narizes, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo,
E ajuntou-se 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-los. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, porque menos tinha, colheram 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, que significa, aleluia, sepulcros da concupiscência, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Pai, te louvamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Te damos mais uma vez honra e glória. Te pedimos, ministra o nosso coração. Tu és aquele que sonda o nosso coração, aquele que prova os nossos pensamentos, aquele que sabe o que está acontecendo em nossas vidas. O que queremos é sermos edificados com a Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar e transformar verdadeiramente a nossa vida. Então vem, Pai, com o Teu poder, e que os céus se abram sobre este lugar, e que a Tua glória se manifeste com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos vendo aqui nesta noite 2 situações. Nós estamos vendo pessoas insatisfeitas com Deus, e nós estamos vendo aqui Deus querendo capacitar pessoas que querem a presença do seu Espírito. Nós estamos vendo aqui também um líder que já está cansado por carregar um fardo pesado, tanto que ele chega aqui, ele abre o seu coração para Deus, dizendo que tem ele com esse povo, porque na realidade Moisés, eu já disse isso aqui uma vez, Moisés ele esperava levar para a terra prometida um povo já preparado, e a realidade não era essa. A realidade era que aquelas pessoas eram crianças espirituais, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de intimidade com Deus, e eles eram muito insatisfeitos, eles murmuravam por qualquer coisa. Isso, irmãos, na realidade decepciona qualquer líder, porque uma pessoa que é separada para ser líder, vocês que estão aqui nesta noite, acredito que todos vocês têm essa visão. Quem é líder, irmãos, ele não enxerga a obra de Deus de uma forma humana, ele não enxerga o trabalhar do Senhor de uma forma humana. Na realidade, o caminho de um líder é um caminho diferente de pessoas
pessoas totalmente descompromissadas com Deus. O caminho de um líder é um caminho de uma pessoa que vai orar, que vai se santificar, que vai conhecer mais o seu Deus, para revelar este Deus àqueles que não conhecem. Então todo líder, que é líder verdadeiramente, ele anda por esse caminho. Moisés, ele andava por esse caminho. Ele entendeu que houve momentos na vida dele que ele precisava se santificar, que ele precisava buscar. Houve um momento em que Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero te ver face a face, eu quero ter mais experiência. Então esse é o desejo do líder. Se você tem esse desejo dentro do seu coração, não tem como você fugir. Deus tem te levantado como um líder, Deus tem te capacitado como um líder. Porém, o líder, ele nunca vai encontrar, na realidade, pessoas preparadas, porque seria muito fácil, né? Um líder com uma ideia e pessoas completamente preparadas. Quando você olha para Davi, você vai ver que Davi, ele inicia o seu chamado de um líder com pessoas que eram as piores existentes naquela época. Eram pessoas que a própria Bíblia diz que dava vergonha de falar como eram essas pessoas. Então, na realidade, o líder, ele é colocado justamente para capacitar, para ensinar, para corrigir, para tirar a sujeira dessas pessoas que também estão sendo preparadas para ser líderes, né? Oh, glória a Deus, um aleluia, bendito o nome do Senhor. Então Moisés, na realidade, ele vai entender uma coisa muito importante aqui, que não é pela força. As coisas não acontecem pela força. Moisés ele era uma pessoa, a Bíblia diz que ele era muito dócil, uma pessoa cheia de amor realmente, mas uma pessoa que amava muito o Senhor e queria realmente que essas pessoas andassem como ele também andava. Porém, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, como eu disse no domingo passado, não tem como fazermos a obra de Deus se não nos abrirmos para o Espírito de Deus nos capacitar a fazer essa obra. É impossível fazer a obra de Deus da nossa forma. Então, há momentos em nossas vidas que nós precisamos nos abrir realmente, sabe? Esquecer o medo, esqueça o medo, né? O medo do encontro, do confronto, o medo em que estaremos realmente diante do Senhor, aonde Deus vai nos pedir coisas que na realidade nós não estamos preparados para largar de mão isso. Então perca este medo, porque eu acredito que Deus, ele tem coisas muito melhores do que aquilo que pensamos ou aquilo que imaginamos para a nossa vida. Amém? Agora uma coisa é certa, uma vez que colocamos os nossos pés nesse caminho de uma liderança, o caminho de um posicionamento, o caminho de andar em santidade, o caminho de ensinar outras pessoas, nós não podemos recuar. Diga glória a Deus por isso. Essa palavra para todos nós que estamos aqui nesta noite, nós não podemos recuar. Agora, vamos entender o seguinte: quando Moisés, ele abre o seu coração diante de Deus, a Bíblia diz aqui, versículo 16: e disse o Senhor a Moisés, eu vou dar um jeito aí, amém? Vou dar um jeito, Moisés, porque as coisas não são feitas pela sua força, não é pela força. Eu acredito, irmãos, que muitas vitórias, aliás, todas as vitórias em nossas vidas, elas acontecem através de oração. Qualquer vitória que nós vamos ter, não é pela nossa própria força, mas é através da oração. Deixa eu te falar uma coisa: se você quer uma resposta de Deus na tua vida, entra em oração, entra em jejum, entra no particular com o Senhor. Se você quer mais afinidade com Deus, entra por esse caminho. Se você quer respostas para o teu chamado, entra neste caminho. Um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de leitura da palavra, porque o Espírito
conduzir realmente a tua vida pela vontade do Senhor, não mais pela tua vontade. Deus quer tirar das nossas vidas tudo aquilo que achamos que é desta forma que dará certo. E Deus quer colocar dentro do nosso coração, então, amor, você abre aqui o retorno, isso aqui não, por favor, tá? Fecha aqui, só abre o retorno, por favor. E abaixa da forma que você quiser, por favor. Deus quer colocar dentro do nosso coração os planos que Ele já estabeleceu para as nossas vidas, amém? E como isso é feito? Através da presença do Espírito Santo. Olha o que diz aqui no versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Versículo 25 diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, o que aconteceu? Eles profetizaram. Isso é um sinal, isso era a marca de que o espírito que estava na vida de Moisés também veio sobre a vida deles. Todos nós, é lógico, precisamos um dia de marcas, precisamos de experiências. Todos nós que estamos aqui jamais podemos dizer que nunca tivemos uma experiência com o Espírito de Deus, ou não? Todos que estamos aqui já tivemos experiências com o Senhor, já fomos impactados pelo Senhor, já caímos talvez na unção, já profetizamos, abrimos os nossos lábios e falamos línguas estranhas, talvez tivemos até uma impressão espiritual, talvez tivemos até uma revelação, talvez recebemos até conhecimento, sabedoria, talvez recebemos até estratégias, os nossos olhos espirituais até foram abertos. Isso foi a experiência do Espírito Santo. Agora veja o que a Bíblia diz aqui, ainda no versículo 25. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, o que a Bíblia diz? Nunca mais profetizaram. O que significa isso? Irmãos, o Espírito vem sobre nós. É vontade de Deus nos impactar com a presença do Espírito Santo. Quando somos realmente impactados com o Espírito Santo, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. Se você perguntar para a pessoa que está aí do teu lado e perguntar para ela: olha, você já foi impactado um dia pelo Espírito Santo? A maioria aqui vai dizer: eu já fui, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui: porém, nunca mais eles profetizaram. O que significa isso? Quando Deus nos dá a experiência de termos uma intimidade ou sermos impactados com o Espírito Santo, isso não significa que estamos recebendo, irmãos, o tudo de Deus. Isso significa que estamos sendo tocados pelo Senhor. Deus está nos dando apenas algo sobre as nossas vidas, ou seja, um sinal para nos mostrar que nós, se quisermos, poderemos receber muito mais do seu poder, da sua graça e da sua unção. Oh, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então não depende de Deus. Quando nós estamos fazendo uma fogueira, é exatamente isso que acontece. Você coloca a madeira ali, você toca fogo ali, porém, se você quiser que o fogo permaneça, ou até mesmo que ele aumente, o que você tem que colocar? Mais madeira. Então você
tem que colocar mais combustível para que o fogo físico ele continue aceso. É a resposta do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos colocar a madeira para que o fogo do Espírito Santo permaneça aceso nas nossas vidas. Madeira na Bíblia representa tudo aquilo que Deus não mandou você fazer. Então eu tenho que pegar todas estas coisas, porque quando não existe uma entrega verdadeira da minha vida ao Senhor, irmãos, eu estou apenas como uma pessoa morna, porque a Bíblia diz: o que é uma pessoa morna? Ela não é nem 100% quente, nem é 100% fria, ela é morna. Mas quando eu alimento este fogo espiritual, renunciando às áreas da minha vida, entregando isso nas mãos do Senhor, então o Espírito Santo, ele vai tendo mais liberdade sobre a minha vida, sobre áreas da minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Nós muitas vezes temos esse tipo de experiência quando começamos a orar. Toda a oração que iniciamos, muitas vezes ela termina de uma forma cansativa, de uma forma onde não acreditamos que Deus está nos respondendo. Por quê? Começamos na carne e permanecemos na carne. Toda oração, toda busca a Deus, ela tem que ser feita através de a busca, mas através da renúncia. Quando você busca o Senhor, Deus vai dizer assim: o que é que você quer? E nas minhas palavras. Então você vai expressar: eu desejo a tua presença, mas ao mesmo tempo Deus vai dizer assim: mas existe alguma coisa ocupando o meu lugar. Existe um pensamento, existe um sentimento, existe algo dentro de você que ocupa o meu lugar. Então tem que haver a renúncia. Para eu ser cheio realmente do Espírito de Deus, eu tenho que renunciar para que o Espírito Santo tome o seu devido lugar em todas as áreas da minha vida. Eu posso ter experiências espirituais, mas Deus não quer que você tenha experiências espirituais apenas. Deus quer que você tenha a intimidade e o conhecimento do Espírito Santo. Se você for ver, essas pessoas apenas foram capacitadas, líderes que foram capacitados para exercer uma função, mas mesmo para se exercer uma função, tem que se haver o revestimento espiritual. Então cada um de nós olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você e eu e você estamos marcados pelo Espírito Santo. É por isso que muitas vezes a pessoa diz assim: Deus está fazendo acepção, Deus está usando mais o fulano do que o Beltrano, ou até a mim mesmo. Não tem nada a ver. Cada um de nós fomos marcados. Se fomos marcados, essa é a certeza. Deixa eu falar uma coisa: quantas vezes Deus tem que falar ao nosso coração que Ele tem uma obra para fazer através da nossa vida? Se crescêssemos realmente no Senhor, se tivéssemos realmente uma intimidade com o Senhor, se tivéssemos realmente uma comunhão com o Senhor, Deus só precisaria falar uma única vez, e nós não ficaríamos orando, dizendo: Deus, mostra-me o que o Senhor tem que fazer. Simplesmente estaríamos buscando ao Senhor, nos enchendo do seu poder, porque sabemos que Deus não derrama a sua unção sobre qualquer pessoa. Deus derrama a sua unção sobre aqueles que são marcados, aqueles que são capacitados, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem levantados com poder e autoridade nesta terra. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus acredita em você. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus acredita em você. Fala para o irmão: o Espírito Santo acredita em você. Só você que não acredita em você mesmo. Você fala assim para o irmão: você precisa crer em você mesmo. Quem é marcado por Deus não tem
irmãos, escolha, não tem mais opção. A única coisa que precisa fazer é dar continuidade ao fogo que já está na sua vida. Moisés diz assim no versículo 29: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. É uma palavra liberada, irmãos. Moisés está profetizando. Deus quer que todos nós possamos ser profetas. Deus quer que todos nós possamos ser aqueles que vão profetizar na unção do Espírito Santo a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Deus quer transformar as nossas vidas. Fala isso para o irmão que está ao seu lado. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar o teu coração. Quando você olha nesse mesmo capítulo, você vai ver que Deus, ele se levanta com fúria contra o povo que ele escolheu, porque esse povo era um povo que não estava voltado às coisas espirituais. Alô? Você imagina um dia assim, a Letícia falar assim, está quebrado o nome de mas diz: você não é o meu pai. Você imagina, ela pode até falar, mas como é que ela vai provar isso? Como? Impossível. Não tem como ela dizer um dia que eu não sou o seu pai. A mesma coisa é o que Deus diz para nós. Não tem como eu e você falarmos: nós não somos filhos de Deus. Não tem como, porque a Bíblia diz que um dia eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a Bíblia diz que através dessa atitude de fé, nós somos gerados de novo, não pela vontade do homem, não pela carne, não pelo sangue, mas pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Então não tem como você apagar aquilo que está dentro da tua vida. Então tome cuidado quando você começar a buscar coisas que não são aquilo que Deus quer que você busque. Tome cuidado quando você quiser se encher de coisas que não é aquilo que Deus quer que você se encha. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquele povo estava rejeitando a presença do Espírito Santo. Irmãos, e o pior pecado que existe e não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? É quando você rejeita o Espírito Santo. É quando você está resistindo à presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não podemos resistir ao Espírito Santo. Temos que resistir sim ao inimigo. Mas aquele povo era um povo que resistia às coisas espirituais, porque eles estavam voltados ao seu próprio Deus. Eram pessoas insatisfeitas. Nem mal comiam algo que Deus estava trazendo para eles diariamente. Eles se enchiam daquilo e eles queriam outras coisas. Assim é o ser humano. Quando eu me sinto uma pessoa insatisfeita, como eu disse semana passada, é porque muitas vezes nós não estamos no centro da vontade do Senhor. Se eu não estou no centro da vontade, eu tenho que entender que eu estou resistindo à presença de alguém. E nós, como filhos de Deus, não podemos resistir à presença do Espírito Santo de Deus. É como alguém, irmãos, que foi chamado para ser bombeiro. Não é qualquer pessoa que se torna um bombeiro. Talvez as crianças, quando assistam filmes de bombeiro, dizem assim: eu quero ser um bombeiro. Mas quando eles se inscrevem, fazem as provas, e aí começa o momento dos testes, são muitos que são reprovados. Eles podem até ter o desejo de serem bombeiros, mas para realmente exercerem a função, eles têm que ser selecionados. Eles têm que estar segundo aquilo que eles estabeleceram. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus já estabeleceu você como aquele que foi marcado pelo Espírito Santo para atrair a presença de Deus nessa terra. O teste que nós temos que fazer é este, e a Bíblia diz, irmãos, nós não seremos reprovados, porque Jesus, quando subiu aos céus, a Bíblia diz, Ele enviou o Espírito
Santo para estar conosco todos os dias. O Espírito de Deus é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso advogado, aquele que está conosco todos os dias. Quando nós nos entregamos para fazer a obra de Deus, o Espírito de Deus é aquele que nos capacita. Por isso, não existe uma obra de Deus que eu e você vamos fazer aonde seremos reprovados. Não! Toda obra que vamos fazer, toda obra de Deus que vamos fazer, nós sairemos destas obras com a vitória, porque alguém que está dentro das nossas vidas vai nos ajudar, vai nos capacitar, e isso Ele vai fazer para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Se você está aí, dá uma glória a Deus bem forte nessa hora. Esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! 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 Vamos ficar em pé nesta noite em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos colocar aqui uma música de das águas paradas, por favor. Adorar o Senhor. Aleluia. Me leva com teu